Oi, boa tarde. Meu nome é Cristiane Costa, eu sou curadora executiva aqui do quarto seminário Rumos de Jornalismo Cultural. E queria agradecer aqui a presença de vocês nesse segundo dia do seminário. Ontem a gente teve a honra de ter aqui o Gumercindo Lafuente, a pessoa que revolucionou as mídias digitais do país e, de certa forma, com isso, revolucionou o próprio país. E hoje a gente tem uma programação extensa. Essa primeira mesa agora, o tema é se é bom não vende, se vende não é bom. Até que ponto a gente pode discutir a questão do gosto no jornalismo cultural? Será que isso é válido ainda? É o tipo de discussão válida? E aí a gente vai abrir com um convidado que é muito especial. Todo mundo aqui, obviamente, conhece o Lobão, e mais como um músico, né? Mas pouca gente sabe que ele já teve a própria revista de cultura e que ela chamava Outra Coisa. E agora ele experimenta a verve de escritor. Ele lançou uma biografia, uma autobiografia há 2 anos, e agora ele está preparando um guia politicamente incorreto da música popular brasileira e, eu diria, até da cultura brasileira. Ele vai dividir a mesa com a Angélica de Moraes, que é uma crítica de artes visuais e curadoras dessas muito chiques, que cobrem grandes exposições internacionais em Kassel, em Veneza, em Tóquio, em Nova York, ou seja, tudo que a gente gostaria de ser se fosse crítico de arte. E quem vai dividir a mesa também é o Sérgio Rodrigues. Ele é jornalista, foi editor do segundo caderno do Globo, e hoje ele edita o blog Todo Prosa, da Veja. E justamente a especialidade dele é a literatura. Ontem eu até expliquei que esse seminário ele tem uma perspectiva bem diferente. Em vez de a gente fazer mesas dedicadas ao cinema, à literatura, à música, a gente misturou isso tudo. E foi trabalhar um tema específico. Como é que o jornalismo cultural está mudando diante das mídias sociais? Quais são os seus desafios? Qual a sua dificuldade de obter repercussão, de ser relevante nos dias de hoje, né? Quem vai ser o mediador dessa mesa é também o nosso curador, o Zé Geraldo Couto. Ele é um daqueles críticos dos bons tempos que todo mundo segue, sabe? Se ele diz assim, esse filme não é bom, nem adianta ver. E isso é uma coisa que hoje em dia tem cada vez menos, aquele crítico que você segue de olhos fechados, tanto quanto ele escreve na Bravo, quanto escreve na Carta Capital ou no blog do Instituto Moreira Salles. Bom, vocês sabem que daqui a pouco a gente vai ter outras mesas, né? A gente vai ter mais tarde uma mesa sobre curadoria de informação, o que é isso, quais as técnicas, quais os programas, os aplicativos, como é que você pode fazer uma revista de cultura você mesmo. E a gente depois vai ter uma mesa do tipo o da poltrona, acorda aí, levanta e vai para a rua. O que o jornalista cultural tem que fazer para sair da zona de conforto? Bom, obrigada por vocês, espero que vocês curtam. E amanhã é um dia inteirinho dedicado aos games, news games, e a discussão se game também é cultura, se game também é arte. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Então, a Cristiane já deu as linhas gerais da nossa conversa aqui, de agora, né, desse debate. Então, a partir dessa provocação, digamos, desse mote, né, se é bom, não vende, se vende, não é bom, desde quando o gosto não se discute, a gente vai ouvir, então, nossos 3 convidados, e é interessante que cada um trafega numa área específica, né? A Angélica, especialmente nas artes visuais, o Sérgio na literatura e o Lobão, um pouco mais polivalente, mas especialmente na música popular, né? Então, a partir do lugar de cada um desses participantes do debate, a gente pode começar uma discussão, depois abrir para as perguntas da plateia. As perguntas da plateia devem ser feitas por escrito e encaminhadas aqui para a mesa. Então, eu pediria para a Angélica começar a falar, e dizendo que, como a gente tem um tempo mais ou menos limitado, né,
pediria que cada expositor falasse em 15, 20 minutos, né, para a gente ter depois tempo de conversar com vocês. Então, primeiro a Angélica de Moraes falaria um pouco sobre a experiência dela, ou as ideias dela nesse campo, com relação a essa questão específica. Angélica, tudo bem? Pronto. Tá ok o som? Tá. Bom, boa tarde a todos. Um prazer falar com meus futuros colegas de profissão, né? Imagino que a maior parte de vocês são estudantes de jornalismo, né? Em princípio, pessoas de muita coragem e sangue frio, por definição, né? Trabalhar com jornalismo no momento em que muitas coisas conspiram contra, inclusive há pouco tempo, isso está sendo revisado, né, a questão do diploma, né? Bom, enfim, isso é outro assunto. Eu gostaria de começar aqui a nossa conversa com uma citação do escritor francês Albert Camus. Ele diz o seguinte: a única maneira de lidar com um mundo sem liberdade é tornar-se tão absolutamente livre que a sua própria existência é um ato de rebelião. Camus nos faz lembrar que é preciso resistir ao razoável, ao bege, ao politicamente correto. Não há nada mais absurdo do que ser sempre cordato e prestimoso. Eu realmente dou um viva aos livros de espírito. São o sal da terra. Daí porque me sinto privilegiada em dividir esta mesa de debate com o Lobão. Que os demais ilustres e respeitados colegas de mesa me perdoem essa tietagem explícita. Sou fã de carteirinha do Lobão, portanto, deem o devido desconto aqui, tá? Lobão tem uma qualidade rara hoje em dia. Ele emite opinião a partir de conceitos e valores próprios e não a partir de conveniências de ocasião. Por vezes, paga caro por sua independência. Isso chama-se caráter, artigo em enorme falta na seara do jornalismo cultural contemporâneo. Uma seara onde cada vez mais se confundem duas esferas de atuação que o bom jornalismo estabelece que sejam como água e óleo: a área editorial e a área comercial. Por que trato disso em uma ocasião onde devemos examinar a questão do gosto e, por extensão, a ação dos críticos na formação da opinião do leitor? Porque estratégias equivocadas de marketing, merchandising e que tais estão incidindo de modo cada vez mais visível sobre a independência de opinião do crítico que atua no jornalismo, seja ele na mídia impressa ou nos diversos espaços de opinião, ou suposta opinião, surgidos com a internet, os blogs, as redes sociais e, palavrinha na moda, as mídias locativas. Bom, nada contra as mídias locativas, gente. Só contra determinado uso dessas mídias, não? Tenho a honra de ter sido colega da jornalista Rosângela Peta na equipe fundadora do Caderno 2 do Estadão, na metade dos anos 80 do século passado. Sim, eu sou bem velha, gente. Rosângela, professora na Faculdade de Jornalismo da Faculdade Casper Libero, publicou um interessantíssimo texto no site da instituição em que ela afirma, aspas, misturar publicidade e conteúdo editorial não é apenas trapacear com o leitor, mas um péssimo negócio. Ainda citando o esclarecedor artigo publicado por Rosângela no site da Casper Libero, e onde ela, por sua vez, cita conceitos emitidos por Tomás Souto Correia, do Conselho de Administração e do Conselho Editorial do Grupo Abril, a Rosângela diz o seguinte, abre aspas, desde que se agravou a crise de receita do mercado editorial, em meados do ano 2000, surgiram nas redações e nas agências de publicidade os adeptos do product placement. Outros chamam de merchandising. E daqui a 5 minutos, certamente alguém vai aparecer com um novo eufemismo, em inglês, para dar mais brilho ao verniz de negócio sério, para uma prática que não é outra, senão a de enfiar o interesse do anunciante no conteúdo jornalístico. Nada muito ostensivo, um pouquinho ali, outro aqui, e só de vez em quando.
Os arautos dessa solução de emergência acreditam que alguns leitores não percebem. E daí? Devemos escrever apenas para os que não percebem? Afastar das bancas e das assinaturas todos aqueles que percebem? Esfarelar a credibilidade de jornais e revistas construída ao longo de anos numa rápida virada de página? Não dá. Romper a ética do relacionamento de três partes interessadas, veículo, leitor e anunciante, é trapacear com uma delas. Justamente a parte mais disputada, a que paga para ter informação, o leitor. É abuso de confiança. Ferir a ética também é um péssimo negócio. Todo mundo sai perdendo. Os leitores que percebem a mistura de propaganda e jornalismo sentem-se enganados, rejeitam esse tipo de conteúdo, se arrependem de ter comprado a publicação e ainda saem falando mal por aí. O arco de abrangência do público-alvo diminui. Sobram apenas os leitores que não percebem a diferença entre informação jornalística e ação publicitária. Como todo público que não percebe, esses leitores não prestam muita atenção. Resultado, mantêm-se distantes, não se envolvem com o veículo, não prometem fidelidade à marca, a nenhuma marca. E nada garante que, de uma hora para outra, deixem de comprar aquela publicação. As vendas em banca e de assinaturas oscilam, tornam-se instáveis e o anunciante reclama. Primeiro reclama, depois para de investir. Fecha aspas da citação da Rosângela Peta. Será mero acaso que os veículos de comunicação estejam cada vez mais atomizados e com menos influência na formação de opinião? Novos títulos surgem feito cogumelos depois da chuva. Novos títulos morrem com a mesma facilidade com que nascem. Parte desse fenômeno, como sabemos, deve-se à enorme quebra de paradigma trazida pela rede mundial de computadores, pela internet, e suas consequências que ainda estamos vendo surgir. Mas atenção, isso é apenas uma das partes dessa equação. A prática, por exemplo, do public post confunde ainda mais as coisas para informação eletrônica. Public post é aquele post pago, camuflado, de comentário normal, conselho ou dica, com uma discreta e traiçoeira tag no pé do texto informando sua real natureza. De preferência com um tamanho de letra mínima. É o informe publicitário da web, mas sem a nítida caracterização que identifica seu irmão mais velho nas mídias impressas, onde a diagramação deixa bem claro o que é material redacional e o que é material publicitário. Sim, Rosângela Peta e eu somos dinossauros e, por sermos uma raça em extinção, somos testemunhas dessa drástica mudança que vive o jornalista. Há poucas décadas, acreditem, os jornalistas tinham enorme prestígio social. Pesquisas realizadas nos anos 70 e 80 apontam que a credibilidade do jornalista estava acima da igreja, da justiça, dos sindicatos e bem acima dos políticos. E olhem que nessa época os políticos estavam empenhados na abertura democrática e não, como hoje é o senso comum sobre essa atividade, na privatização dos cofres públicos. O jornalista era guardado pela fonte como uma das poucas possibilidades de luta por transformações sociais. Hoje, o repórter que chega, por exemplo, na periferia para buscar informações sobre um crime ou relatar uma realidade social, é muitas vezes recebido com agressões verbais e até físicas. O que mudou? A credibilidade. Porque o público percebe, sim, se falamos a partir de interesses corporativos ou na defesa de direitos sociais gerais. Por exemplo, incêndios de favela, caso da hidrelétrica de Belo Monte. Quanto disso está subinformado por conta dos compromissos com a especulação imobiliária e com as grandes empreiteiras? Sim, aquelas mesmas que a gente sabe que patrocinam as campanhas eleitorais
daqueles mesmos que depois vão contratar essas obras públicas. Bom, isso aí já é público e pacífico, né, gente? Permitam a esta escriba uma outra citação, desta vez de um dos maiores repórteres que o jornalismo brasileiro já teve, o escritor Antônio Calado. Citado por outro grande jornalista e escritor, Carlos Heitor Coni, em artigo publicado neste último domingo na Folha de São Paulo, sob o título A Grande Era do Cupim. Aspas. Ao fazer a análise do seu tempo, Calado disse que faltava à sociedade brasileira, incluindo todos os seus setores, política, economia, justiça, mídia, etc., uma âncora moral. Tudo ficava permitido em nome de vantagens legais ou ilegais em todos os meandros da vida social. No vale tudo pelo poder ou pelo prestígio, ou pelo dinheiro, podemos acrescentar, a lei seria a do cão ou do leão, notáveis pela sua voracidade. Fecha aspas. E aí o cronista se supera, o cronista Coni se supera. Ele diz, aspas, ninguém falava ou pensava no cupim, animal minúsculo, mas não inofensivo, sem direito ao latido ou ao urro, mas capaz de desmoronar um prédio ou uma instituição. Fecha aspas. Penso que a crítica independente, a crítica de arte ou a crítica de cultura em geral, praticada nos veículos de comunicação, precisa ser um desculpinizador. Precisa identificar e combater a opinião alinhada a panelas, a conchavos, a compadrios. Precisa ter independência para criticar a instituição e não apenas o evento que ela produz. Precisa ter sua liberdade. Aí vocês podem dizer, mas como exercer a independência em uma atividade que depende de uma estrutura empresarial e cada vez mais submetida a interesses empresariais e não jornalísticos? Mesmo com a vigência da UEB, a gente sabe que precisa ter uma certa estrutura empresarial para se manter algum veículo de comunicação funcionando, né? Bom, insistindo com a independência de opinião é que a gente pode exercê-la, né? Tem que teimar com isso, né? O veículo que não respeita essa independência de opinião está cultivando cupim dentro de sua própria estrutura de produção. O jornalista não deve achar normal, lógico ou de bom senso ou apropriado ao seu futuro profissional, né, suicidar-se ou desmoronar junto com a instituição ou junto com o veículo que está lhe pedindo para atropelar certos princípios. Porque os veículos de comunicação vão se tornando cada vez mais episódicos, de ocasião, de oportunidade. E o jornalista de carne e osso costuma ser mais longevo do que esses veículos e seus falsos motivos. Para terminar, eu gostaria de citar aqui o inefável poeta Mário Quintana com um verso que muitos de vocês já conhecem. Vocês que estão atravancando o meu caminho, vocês passarão, eu passarinho. Obrigada. Antes de passar a palavra para o Sérgio Rodrigues, eu queria só fazer uma observação. Tanto o Sérgio como o Lobão, de certa maneira, estiveram nos dois lados do balcão, digamos assim, né? O Sérgio como escritor e jornalista da área de literatura, quer dizer, então ele é tanto a pedra como vidraça. E o Lobão também teve uma experiência bastante interessante como editor de uma revista, né? Outra coisa. Então, eles poderiam até, nessa nossa conversa, falar um pouco dessa dupla posição, quer dizer, dos dois pontos de vista, né? Tanto do jornalista que trata de um determinado tema, como do produtor cultural, no caso o escritor ou o músico, que produz a sua arte, que é submetida ao tratamento da imprensa, né? Da crítica. Bom, mas então, não quero tomar mais o tempo. Sérgio, por favor. Obrigado, Zé Geraldo. Eu vou aproveitar esse mote aí da dupla condição. Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo ver o Lobão. Mas, se você me permite, eu vou pegar uma carona aqui antes
da nossa atração principal. Não, essa coisa da duplicidade que o Zé Geraldo falou é interessante. Eu queria introduzir, na verdade, outras duplas assim, para a gente pensar aqui. Uma delas, óbvia, é analógico-digital. Uma outra que vem colada nessa é a massa, a ideia da cultura de massa versus a ideia da cultura em rede. Porque a gente está justamente no meio dessas coisas hoje, né? É uma época muito ambígua de transição, de mudanças muito aceleradas e até meio perigoso tentar dizer coisas com muita certeza, né? Tudo fica um pouco enevoado, que a gente está tentando dar conta de um presente que é muito acelerado mesmo. Então, assim, com alguma humildade, assim, não é vaidade, ao contrário, eu vou tentar ancorar um pouco na minha vivência pessoal como jornalista e como escritor, as coisas que eu vou dizer aqui. Quer dizer, essa oposição da vidraça e a pedra que o Zé Geraldo falou, ela se soma a uma outra, que é a oposição entre o jornalista e o escritor. Na verdade, é quase a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa. E se soma também a uma oposição que assim, divide a minha carreira ao meio, que é entre um jornalista da velha guarda, das grandes redações, na época do papel, quando eu comecei a trabalhar no Jornal do Brasil, eu também sou velho. Não tinha nem computador ainda, eram máquinas de escrever, Lexicon 80, Olivetti, lindas, maravilhosas. Eu tenho uma até hoje. Usa? Não. A minha filha usa, ela fica muito impressionada, porque, pô, já vem com a impressora. Né? E a partir de um certo momento, já no século XXI, por injunções de mercado e tal, eu comecei a trabalhar cada vez mais para a parte digital do mundo, né? Mas na verdade, fazendo o bom e velho jornalismo. Assim, o marco dessa virada é uma revista eletrônica chamada No Mínimo, que eu não sei se algum de vocês chegou a conhecer, mas que fez bastante barulho ali nos primeiros anos do século. Ficava sediada no Rio de Janeiro, mas tinha gente do país inteiro escrevendo. Era uma revista basicamente de jornalistas da velha guarda, por exemplo, Marcos Sá Correia, Ricardo Sete, Zueni Ventura, e outros não tão velhos assim, mas já também rodados, como Arthur da Pieve, eu, Paulo Alberto Pires, que de alguma forma, por uma razão ou outra, tinham sido expelidos das redações, né? Tinham ficado grandes demais, ou caros demais, ou não tinham mais paciência para o tipo de trabalho que estava se começando a implantar nas grandes redações, que é uma coisa, enfim, baseada em corte de custo, em otimização de mão de obra, em rebaixamento do pensamento crítico e tal. As redações começaram... Isso não começou no século XXI, começou no final dos anos 80, mas se agravou muito, né, em que os departamentos ligados a números nas empresas de comunicação assumiram o poder sobre a redação. Então, a era do editor como um déspota esclarecido chegou ao fim, né? Hoje em dia, não existe um editor que não tenha que prestar contas de maneira muito, muito minuciosa de todos os seus atos e tal, do envio de um correspondente para cobrir determinado evento cultural, esportivo e tudo. Se ele não tiver como provar que aquilo ali vai se pagar naquele próprio mês, com a receita que aquele evento vai gerar em termos de publicidade, ele simplesmente não tem o direito de mandar um jornalista. Não adianta ele dizer, poxa, mas é importante para o jornal cobrir esse negócio. Não quero saber se vai dar lucro agora ou não. Isso é imensurável, esse lucro vai vir a longo prazo, pô, né? Que era a cabeça dos jornais de antigamente, que, por uma série de razões, globalização, reengenharia e tal, isso virou completamente, hoje, quem manda nos grandes veículos, antes
do editorial é o financeiro e o comercial, sem dúvida nenhuma. Isso vale para todas as empresas. Para todas as empresas. E agora está pegando legal as editoras de livros também, que estão sendo, enfim, esse movimento de concentração das editoras é mundial e está começando a provocar mudanças grandes aqui no Brasil, com uma lógica muito parecida. Quer dizer, a margem de lucro tradicional de edição de livros era 5%. Hoje em dia, com menos de 15%, os caras nem planejam o livro mais. Quer dizer, é uma margem que não é uma margem muito saudável, no sentido de que você fica com muito pouco espaço para fazer apostas, para arriscar e tal. Quer dizer, com uma margem dessa, ninguém teria publicado Joyce, ninguém teria publicado Kafka, ninguém teria publicado esses caras todos, né? Então, assim, é uma época muito confusa mesmo, assim, e com sinais ambíguos também, eu acho. Porque, ao mesmo tempo que você tem essa, digamos, a gente está no meio do caminho entre uma cultura de massa em que um emissor ou um grupo de pequenos emissores de mensagens falavam para milhões e milhões, e, portanto, você tinha uma coesão imposta de cima para baixo, né, que é a característica da massa, da cultura de massa. A gente está passando por uma coisa de rede interconectada, sem centro, em que você tende a ter uma pulverização das manifestações e das reflexões sobre essas manifestações. O grupo em que aquilo é gerado, aquela música, ou aquela pintura, ou aquele livro, ou aquela poesia, esse próprio grupo promove ali, de uma forma ou de outra, o embasamento ensaístico que eles precisem, por mais que seja precário às vezes, precisem para se legitimar, para se justificar. O que é muito legal. Agora, você não fez a migração, e não sei nem se vai chegar a fazer, quer dizer, a sociedade de massa existe ainda, os grandes veículos estão aí, e a própria sociedade digital, a cultura digital, que parecia tão fadada à democracia e à falta de centro e à estrutura em rede, ela um certo paradoxo ou não sei, tem que entender melhor isso, ela gerou monstros concentradores como nunca houve na história da comunicação, né? Quer dizer, o Google, a Amazon e tal são gigantes, são polvos paridos dentro da cultura digital, alimentados pela cultura digital. Então, faz a gente começar a rever aquela questão da vocação democrática do digital. Pelo menos, ela não é uma vocação que vai se dar de graça, assim, ela vai ter que ser conquistada de alguma forma. E aí eu acho que é conquistada por ação política mesmo. Então, assim, para falar um pouquinho do que eu faço, eu tenho, depois dessa, enfim, longa passagem pelo jornalismo tradicional, eu trabalhei em jornal, revista, televisão, fui editor do segundo caderno do Globo, que a Cris mencionou. Não me orgulho muito disso, porque já era uma época em que editar o segundo caderno significava basicamente empacotar tijolinho, que eu acho que infelizmente, é um caminho que me parece meio irreversível para a imprensa cultural tradicional, não para o jornalista cultural, de jeito nenhum. Mas, com essa perda de espaço, com a perda de capacidade de dar conta do universo cultural, porque esse universo se pulverizou de uma maneira e se babelizou de uma maneira que o mais enciclopédico jornalista cultural hoje teria dificuldade em dar conta dele. Sendo que eles não só ficaram menos enciclopédicos, como em alguns casos ficaram realmente ignorantes, né? E mal pagos, e mal treinados, e mal recrutados. Então, vocês têm, por um lado, um aumento do nível de dificuldade de dar conta desse universo, e, por outro, um rebaixamento do nível de capacitação das pessoas que teriam que dar conta desse universo. Isso é o fim do mundo? Eu acho que não.
eu arriscando aqui uma certa futurologia, eu diria que o segundo caderno tradicional ele vai ficar meio que confinado cada vez mais a dar conta de uma generalidade assim, basicamente um roteiro cultural com pouca opinião, que ele já está virando mesmo. O jornalismo cultural é muito assediado também, muito debilitado por uma coisa da cultura de celebridades, né, que cresceu absurdamente de uns anos para cá. Então o cara confunde uma matéria que é pura babação de um artista estrangeiro e tal com uma matéria de cultura. Né. E eu não vejo muito como, quer dizer, no caminho da cultura de massa, dessa tal, que vinha de cima para baixo, não vejo muito como fugir disso, não. Infelizmente. Agora, eu vejo um universo enorme de oportunidades ainda não exploradas nesse outro mundo da rede. Né? E o mundo, quando eu falo do mundo da rede, eu não falo só do carinha que está lá no quarto de empregada com um computador, fazendo um blog para 4 amigos lerem. Eu falo de uma coisa, de uma cultura que está fermentando, que é muito incipiente ainda, mas que eu acho que tende a criar os seus próprios valores, as suas próprias autoridades. Né? Não mais autoridades impostas pelo nome do veículo ou por um título acadêmico, mas autoridades que vão se legitimar ali no fogo cruzado mesmo da internet, que é barra pesada, quer dizer, é um faroeste. Né? É um terreno muito mal educado, que as pessoas se agridem de uma maneira que elas não se agrediriam na vida real. A vida virtual, ela parece estimular os baixos instintos, assim. E eu estou há muitos anos fazendo um blog de literatura diário e outro de língua portuguesa. Eles estão hoje no site da Veja.com, já passaram pelo IG, começaram na tal revista eletrônica, no mínimo. Então, são muitos anos de convivência com esse internauta aí. Né? Agora, por um lado, isso só poderia existir na internet, quer dizer, uma coluna diária de literatura como eu faço, que não se dedica a livros de massa, best-sellers, mas sempre a literatura um pouco mais sofisticada. Ela seria inviável num caderno cultural de hoje, de massa, num jornal, numa revista, ela não existiria. Ela só existe porque é a internet, e a internet cabe em qualquer nicho. O papel, que era um limitador que custa caro e tal, é ilimitado, né? Quer dizer, a tela é um espaço virtual ilimitado, então não custa muita coisa você botar ali, tem interesse em poesia provençal? Mas quantos leitores vai ter o seu blog de poesia provençal? 8. Tá bom, beleza. Vai lá e faz. Isso é ótimo. Quer dizer, o que eu acho é que essa nova configuração, ela vai ter que gerar... Eu estou muito estourado de tempo? Não. À vontade. Ela vai ter, com certeza, ela vai gerar as suas próprias autoridades para aí sim tentar dar conta de novo de um certo todo. Né? Porque também eu acho que não interessa a ninguém, a gente não vai a lugar nenhum se ficar cada um falando para a sua tribuzinha. E essa balcanização da cultura é um fenômeno que a internet também parece induzir. Né? A minha namorada trabalha com música em rádio e em editora, ela tem a sua própria editora há muitos anos. Trabalhou em rádio, trabalhou com música pop também, e hoje, há alguns anos, ela se dedica a clássicos. Mas é uma pessoa que está sempre procurando, né? Está sempre fuçando novidades e tal. E uma coisa assim, nos anos 80 você conseguia dar conta mais ou menos do que estava acontecendo ouvindo, sei lá, 4 LPs por semana. Né? Hoje em dia, não só não existe mais o LP, como você tem que ouvir, sei lá, é impossível dar conta. Quer dizer, você tem, né, manifestações, uma coisa surgindo no YouTube hoje, outra no MySpace, o cara já tem lá não sei quantos mil seguidores. As redes sociais começam a virar uma plataforma de divulgação bastante relevante, que pode realmente criar reputações, mas, ao mesmo tempo, você tem, assim,
cada pessoa está falando a sua língua, né? E um mérito dessa imprensa tal de massa era unificar as línguas, era botar as pessoas para conversar entre si, quer dizer, era traduzir os guetos. Né? Quando o cara ia fazer uma matéria sobre os Rolling Stones para o Jornal do Brasil, em 69, ele não estava falando para quem já era um convertido fã dos Rolling Stones, estava tendo que apresentar aquilo. Ah, não, porque esses caras, eles são assim, eles são assados, eles se inserem nessa cena aqui e tal, não sei o quê. Quer dizer, você tem que dar conta, e o jornalismo é isso, é traduzir, né? E hoje em dia tem muito pouca tradução. A internet é o reino das 1000 línguas, né? Cada um fala a sua, e cada vez mais a gente tem uma dificuldade de um se fazer entender pelo outro. E como eu acho que é nessa conversa com o diferente que surgem as coisas novas, eu torço e acredito, assim, vou tentar ser otimista, que esse próprio meio pulverizado ele vai começar a criar os seus pontos de coágulo, assim, entendeu? Pessoas que vão começar a regimentar gente suficiente em torno delas, seja ligada a um grande veículo ou não ligada a um grande veículo, para atuar como esses mediadores, né, que o jornalista cultural, como nós o entendíamos, está deixando de ser ou já deixou de ser. É mais ou menos isso. Enfim, eu queria apresentar assim como quadro geral e depois a gente conversa mais quando vocês tiverem as perguntas aí. Legal, obrigado. Então, Lobão, com a palavra, eu faria esse apelo que você, em algum momento, tocasse na sua experiência da revista, outra coisa, né? Que eu acho que é uma experiência muito interessante para ser compartilhada, discutida aqui, mas, claro, que se encaixar aí na sua exposição. Eu posso começar com ela. Legal. Posso começar com ela. Quero agradecer a Angélica pelo teu carinho, viu? Fiquei emocionado. Falando sério. Então, vamos pegar. É porque vocês também estão no ramo, né? Uma coisa jornalística. Primeiro, essa coisa da outra coisa. Eu entrei meio que de gaiato. Quer dizer, foi meio acidental, porque eu estava numa época que eu estava sendo, assim, no final dos anos 90, 98, 99, se você fosse um músico, compositor, cantor, né, cara popular, você tinha que ter uma gravadora. Era inadmissível você... ainda mais eu, que tinha uma carreira, não sei o quê, chegou uma hora que eu, revés atrás de revés, eu vendia muito mal, sempre vendi muito mal. Só vendi bem quando entrei nas páginas policiais. Eu não vendi o suficiente para o transtorno que me causaram. Enfim, mas assim, a minha média é de 20 mil cópias, uma coisa assim. E eu acabei, no meu último disco, que eu estava tentando também, durante toda a década de 90, imprimir um ineditismo. Eu queria... foi numa época que eu estava criticando muito os acústicos, principalmente da MTV, porque eu considerava aquilo um caça-níquel. E, realmente, eles eram caça-níquel, eram mal feitos, eram feitos com uma coletânea de sucesso, etc. e tal. Então, chegou um determinado momento que eu estava com o repertório praticamente pronto do que viria a ser A Vida é Doce. E aí eu fui num empresário, que era um amigo meu, que já tinha sido meu amigo, meu empresário, e fui falar com a demo, né? Tipo assim, olha, estou sem gravadora, precisaria aqui de um... O que você acha disso aqui, para ver se a gente consegue ter um contrato com alguma gravadora. Aí ele ouviu, ele falou assim, mas Lobão, isso é muito bom. Isso não pode ser bom. Para o Brasil, cara, você tem que fazer uma homenagem a morto. Morto é que dá maior ibope. Você tem muito amigo morto. Porra, homenageia aí o Cazuza, o Renato Russo, pega uma música, eu não quero ir pra galera, você não tem Me Chama, bota uma tiazinha rebolando com fio dental na bunda e você canta, recanta, regrava Me Chama. Olha que sensacional. Eu fiquei assim, não sabia o que dizer. Aí eu acho que eu vou escrever esse episódio nesse próximo livro. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma parada na Som Livre. E o Tim Maia tinha acabado de morrer, fazia 1 ano. E eu fiz um atentado terrorista, mas foi o seguinte, isso para chegar na revista. Aí eu cheguei,
Falei, como é que é para fazer? Ah, tem um fulano lá, o tal, que eu não sei o quê, eu vou telefonar agora mesmo. Aí é o seguinte, primeira coisa para você ficar simpático na parada, vai ter ali no Metropolitan, não sei onde Metropolitan, não me lembro, um nome tipo Banco Central, Hall, uma coisa assim. Eu não me lembro, eu confundo umas coisas. Vai ter lá no Metropolitan uma homenagem da Som Livre para o Tim Maia. Eu fiquei puto, eu era amigo. O Tim Maia era meu padrinho de casamento. Não foi, mas era meu padrinho. Aí... E ele morreu, assim, para vocês, ele era maluco, o Tim Maia era maluco, lunático. E ele morreu meio sozinho. Tipo, ele não podia mais ir à televisão, ele estava banido da Rede Globo, porque ele falava, quem falava de jabá ou numeração eram temas que eram tabu, então você não podia... Ele era o cara que mais falava sobre isso. E ele ficou, nos últimos anos da vida dele, inviabilizado. E toda a classe, nossa, mas ele é uma gracinha, o Tim Maia é muito louco, como se realmente ele fosse um ser jocoso apenas, né? Porque ele também era jocoso, mas ele estava falando sério. Bom, quando eu soube dessa negociata, que era para eu entrar na Som Livre através do show do Tim Maia, eu concordei. Eu falei assim, eu vou lá, eu vou praticar um atentado. Aí eu fui, quer dizer, passou um mês, não sei o quê. Cara, eu estava me sentindo um Lee Oswald, protopunk, assim, eu pensei, porra, eu acho que eu vou cometer um atentado, porque eu vou parar e vou fazer um discurso violentíssimo, não sei o quê. Cara, eu tomei uns 20 Red Bull, assim, tava eu, o Luiz Melodia, o Jorge Ben. Aí eu falei, pô, olha, é o seguinte, eu vou chegar lá, eu vou parar tudo e vou fazer um discurso, eu vou dar um esporro nesses caras. Aí, cara, ficou lá todo mundo, o Melodia cantou, o Jorge Ben cantou, eles ficaram do meu lado assim. Agora estava o Claudinho Zoli, estava cantando com a banda Vitória Regia. Aí estava eu assim lá na coxinha, eu, o Melodia. E o Jorge eu tremendo já, porque eu estava cheio de Red Bull, né? Eu falei, eu vou lá, hein, eu vou falar, hein, eu vou falar. Aí aconteceu uma coisa que quase que eu danço, porque a banda não parou de tocar. Saiu o Claudinho, estão filmando um especial da Globo. Aí já entra na introdução da minha música, que era Hoje é dia de Santo Rio, eu estava tremendo, muito nervoso. Aí eu falei, pô, vou mandar parar. Para! E a banda não parava. Para! A banda não parava. Aí parou, chegou uma hora que parou. Aí estava lá aquele retratão do Tim Maia, eu falei assim, ó, tinha umas 8.000 pessoas, um silêncio, uma parada, uma coisa horrorosa. Eu quero dizer o seguinte, tem um câncer na barriga do Tim Maia. Ele morreu, se vocês abrirem a barriga do Tim Maia, vai ter um câncer, mas Som Livre. O João Araújo, que está aqui, pai do Cazuza, o Manolo. Aí comecei a falar um monte de gente, das pessoas. Esses caras aqui agora estão comendo o cadáver do Tim Maia. Agora, enquanto ele estava vivo, sabe, o cara não tinha nenhuma penetração. A penetração dele era zero. Pô, foi horrível. Agora, engraçado, que quando foram... eu fui procurar também o meu atentado nos jornais, né? Aí, assim, o máximo que saiu foi, acho que o Antônio Carlos me disse assim, Lobão estava um tanto nervoso na sua interpretação de disso. Ninguém falou porra nenhuma sobre o que aconteceu. Eu, evidentemente, não entrei na Som Livre, né? E aí eu fiquei, assim, meio deprimido. Falei, porra, nenhuma marola, né? Puta merda. Aí eu fui andar pela Lagoa Rodrigues de Freitas, tentar saber o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Porque era o meu oráculo. Quando eu morava no Rio, para a Lagoa Rodrigues de Freitas. Aí não tive uma grande ideia. Quando fui atravessar a rua, tinha uma banca de jornal. E aí tinha, assim, piadas a R$ 9,90 do Ari Toledo. Eu falei, eureka! E ganho o CD de graça. E aí, engraçado, porque por perversões que a gente... Quando o disco LP parou de ser LP, tinha um disco É Cultura, vocês se lembram? E esse disco É Cultura, assim como tem uma isenção de livros, qualquer publicação, porque é cultura, você compra a revista cara, você está sendo isento porque a premissa é a cultura. Se você comprar Nona de Beethoven, você não vai ter isenção. Por quê? Porque também aconteceu o seguinte, porque por falta de uso, porque eles começaram a ganhar uma média de quase 1000%, porque o CD é muito mais barato para ser produzido do que o LP. Mas ele era muito futurista, prateado, tinha aquele visual, né, todo moderno, então eles quase que duplicaram o preço do CD. E aquela isenção, eles deram muita bola, eles perderam essa isenção. E quando chegou em 99, eles mesmos é que faziam as próprias piratarias, é que eles vendiam o excedente para os piratas. Agora, os piratas, com alta tecnologia, começaram a dar uma grana para o contínuo da gravadora, aí eles pegavam o tape e mandavam para a China.
E aí alijaram as gravadoras da bocada. E aí começou a vir uma propaganda contra a pirataria. Pois bem, com esse tudo, o que eu estou querendo falar sobre os impostos, e aí quando eu olhei o Ari Toledo, eu fiquei perguntando, mas por que uma revista com um CD custa R$ 9,90 de graça o CD? Aí eu fui ver, falei, pô, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma revista. Não sabia qual era o conteúdo. Na verdade, eu peguei uns extratos de algumas coisas que eu tinha escrito durante os anos, fiz uma diagramação, fiz a revista como se estivesse parecendo uma capa de LP, sabe? Aí botei Lobão Manifesto. E aí o nome do disco era Vida é Doce. Aí eu falei assim, aí eu comecei, como empresário já, a pensar na numeração de disco, que era uma coisa impressionante, porque na década de 80, um desses empresários do disco, dois, quer dizer, os sócios, eles tinham uma fábrica pirata de LP em Mato Grosso, em Campo Grande. Então, por exemplo, quando saía Vida Bandida na minha gravadora, saíam 5 Vida Bandidas pela gravadora, que eram executivos que se autopirateavam. Então, a coisa era nesse nível. Então, quando chegou lá para 99, não sei o quê, eles começaram a deflagrar uma guerra contra a pirataria, porque eles não eram mais os donos da própria pirataria. Pois bem, foi nessa que eu fui querer fazer a numeração. E, para meu espanto, não era problema nenhum numerar o disco, porque diziam, não, você vai inviabilizar, vai custar milhões de dólares botar um número no disco. Eu falei, mas é possível, a gente era artista. Olha, vocês são artistas, sempre a gente teve esse afã de numerar o disco. Aí eu peguei essa revista e consegui numerar, o que foi uma coisa posteriormente muito importante, porque a gente acabou conseguindo a numeração, porque eu virei empresário. Bom, aí sai o disco é muito bem sucedido, deve ser muito pelo Faustão, porque o disco não tinha vendido porra nenhuma, mas eu comecei a alardear que tinha vendido 50 mil cópias, eu tinha prensado 100 mil. E aí aquilo chegou aos ouvidos do Faustão, e eu já estava cancelando, eu tinha prensado 50 mil na Scala. Isso era no final do ano de 99, e aí eu telefonei para o Faustão muito meu amigo, porque eu estava indexado na Rede Globo por outros problemas, que eu fiz com propaganda criminosa eleitoral em 89, mas isso é uma outra história. Aí eu falei, pô, Faustão, aí, tudo bem, eu precisava muito de ir aí, eu já estou há 11 anos indexado. Pô, claro, não sei o que. Aí ele marcou para abril. Eu falei, pô, legal. Aí eu falei, o cara da Scala, ó, recolhe tudo, até então tinha vendido umas 3 mil cópias, uma coisa assim. Recolhe tudo, prensa mais 50 mil, que a gente vai fazer um raid quando for na época do Faustão. E aconteceu isso, a gente chegou no Faustão falou, pô, já vendeu 50 mil cópias, e pô, ele falou bem pra caramba. No dia seguinte tinha vendendo em Teresina, no Rio Branco, a gente conseguiu vender 97 mil cópias, no final das contas. Aí foi um sucesso. Mesmo assim, eu não conseguia tocar no rádio, porque também tem esse merchandising ao contrário, que é o jabá. Você tem que pagar para tocar no rádio, que também foi um dos grandes chanceladores da falência total do rádio como nós conhecemos, né? O que aconteceu? Depois desse sucesso estrondoso dessa revista, eu fui apanhado por um grupo de músicos lá no Rio, capitaneados pelo Benegão. E aí eu fui na Lapa, e os caras falaram, olha, você tem que lançar uma revista dessas aí com a gente. Eu falei assim, mas que isso, cara? Eu não vou fazer isso, não tenho jeito para isso. Mas o que me convenceu, na verdade, eu não estou um pouco interessado, comecei a dar 1000 palestras sobre isso, as pessoas queriam a chave da coisa. Eu falei, olha, vocês têm que primeiro assinar um contrato com uma gravadora, ter algum nome, para depois sair na banca, porque pô, eu só saí com a banca porque eu tinha algum nome, que eu toquei no rádio alguma vez, tive algum sucesso, as pessoas, Lobão, assim, se você vai botar uma revista com o seu nome que você não conhece, um ilustre desconhecido, eu partia desse princípio. Mas aí, o que aconteceu? Eu consegui, depois de 2 anos, apoios, patrocinadores, e naquela época, logisticamente, o CD custava 2 centavos, ainda era viável. E o Benegão estava lançando um disco extraordinário, que é um clássico, Enxugando Gelo, que ele fez em Santa Teresa, numa casa, artesanalmente, mas o disco é sensacional. Tinha uma qualidade incrível, musical, criativa. E eu pensei e falei assim, olha, eu só lanço se eu tiver um motivo razoável. Eu, naquela época, não sabia muito se a cena independente era uma coisa razoável ou não. Eu não estava muito interessado nisso, estava interessado na minha sobrevivência. Mas, a partir dali, eu vi que nós tínhamos uma cena muito forte. Talvez, não, diga-se de passagem, depois eu verifiquei,
que era das mais criativas que o Brasil já criou. Nós temos músicos, pô, em primeira mão, hein? Nós temos excelentes músicos. Parece que não existe, mas esses músicos nunca são falados pela crítica, nem mesmo eu sabia que existiam. Então, aconteceu o seguinte, eu comecei a elaborar uma revista que fosse periódica, e a gente conseguiu fazer uma engenharia tipo bimensal. Eu comecei a falar com alguns jornalistas amigos meus, pessoas que tinham alguma visibilidade, como Antônio Carlos Miguel, o Celso Martinez Corrêa escreveu um artigo, o Júlio Maria, também do Estado de São Paulo, também esteve envolvido, o Silvio Essinger, e muitos viraram muito meus amigos, eu sou grato a todos eles. Então, eu comecei a fazer uma formatação do que eu consideraria uma revista que tivesse um conteúdo, porque o meu disco não tinha um conteúdo jornalístico, né? E eu comecei a elaborar um conceito. Eu falei, bom, eu vou ter que fazer uma coisa que eu gosto, eu não vou admitir fazer uma coisa que eu não goste. A partir logo do disco, se é o pretexto a lançar o disco, eu tenho que ter certeza absoluta que toda vez que eu for lançar vai ser um disco que eu gostaria de ter na minha vitrola. E foi isso que aconteceu, mais ou menos. Então, a gente conseguiu lançar em novembro de 2003, finalmente, depois de 2 anos e meio de busca de patrocínio, mesmo porque a revista nunca deu lucro, um número sequer, nunca ganhei dinheiro com a revista. A gente lançou o Benegão e Seletores de Frequência e conseguimos nos estender por quase 5 anos. Ela terminou em 2008, quando estava indo para São Paulo, porque alguns apoiadores se retiraram e o preço do CD se elevou quase 1000%, o virgem, né? Então, e outra coisa, a logística, o estado do Rio Grande do Sul, que era um dos nossos nossos estados mais rentáveis, né, que compravam mais, teve uma lei estadual que proibia CD encartado. Agora, o engraçado, para vocês verem como é que é perversa essa coisa tributária, a revista começou a R$ 9,90, então a gente prensou 20 mil cópias. Vendia uma média, quando era muito bom, 9 mil, 10 mil cópias, quando estava realmente sensacional. Esse excedente, geralmente a gente dava o CD para o autor. E agora era muito perverso, porque na revista o CD inédito do autor custava R$ 9,90. E aí esse CD destacado da revista, para entrar na loja, custava R$ 28, R$ 30, o mesmo CD. Então, a gente percebe que, como não se consegue ter um empreendimento razoável, qualquer setor é muito difícil. Mas, no transcorrer dessa revista, a gente conseguiu coisas sensacionais. Eu consegui lançar o disco do Arnaldo Batista, em 2006, que foi considerado um dos 10 melhores discos do ano pela Mojo, internacionalmente. A gente lançou Benegão, Seletores de Frequência, o Mombojó, o Vander Wildner, o Cachorro Grande, Cascadura, o Canastra, Réu e Condenado, uma dupla punk brega sertaneja lá de Goiânia. Coisas sensacionais, sabe? Eu mesmo eu não tinha noção, eu mesmo que sou do meio, não tinha a menor noção da variedade, porque eu acho que pela primeira vez dentro da nossa história, nós tínhamos artistas criativos, com uma linguagem própria e sem o jugo do chamado produtor musical, que foi inventado na época dos Beatles, pelo George Martin, mas aqui nos anos 80 foi muito cruel com a música dita o rock brasileiro, que eram discos de baixo orçamento, e eles botavam sempre dois ou três mesmos produtores para fazerem uma coisa que sai a sonoridade. Eu acho que no rock o produtor é um autor, sabe? Porque rock envolve timbre, envolve uma série de elementos que estão na mão do produtor. Depois eu comecei a me especializar na produção justamente por isso, porque se você não é um produtor musical, você não consegue ter a sua linguagem própria. E esses artistas todos tinham uma linguagem muito própria. Cada um tinha um som, uma qualidade de timbre, como o tratamento de voz, os arranjos. E, para o meu espanto geral, assim, o nível de criatividade, tanto em letra como sonoridade, em cada região você tinha uma sonoridade diferente.
Isso não vinha, você não tinha isso. Apesar da revista ter tido uma reverberação na mídia, e, por meu espanto, ela serviu mesmo de alicerce para várias carreiras ali mesmo. Eu, sinceramente, eu não acreditava naquilo, sabe? Mas eu fiquei muito orgulhoso com tudo aquilo e percebi uma coisa que eu gostaria que a gente estava comentando aqui, que no reino do interesse de vocês, você ter um mínimo de paixão, sabe, pelo que você está fazendo. E o que eu denoto que o grande mal de tudo isso que nós estamos comentando aqui é um desamor, né? Assim, uma coisa assim nas coxas, né? Você faz, aí você tem vários tipos de cartilha mercantilista. E muito engraçado que eu acho que a gente vive uma espécie de metacapitalismo, né? Que é uma coisa que é tudo estatizado e, na verdade, você tem meia dúzia de empresas empreiteiras que se valem desse metacapitalismo e estão inchadas, infladas pelo próprio governo federal. E, como, ao contrário do que se diz sobre mídia golpista, o contrário justamente é o que ocorre. A própria imprensa fica na mão desse governo que está com uma receita à custa dos nossos impostos, uma receita absurdamente alta, que não faz jus isso porque não tem um retorno através da infraestrutura, de coisa nenhuma, e, pelo contrário, prejudica a gente tanto na propaganda massiva do governo, nos direcionando a um pensamento único. Como no outro dia eu vi uma prova do Enem, ou uma coisa parecida, o uso dessa coisa do Paulo Freire, de tira, de coisinha, sabe, você perde o discurso crítico, você tem uma educação doutrinária e totalmente banalizada, né? As pessoas mal sabem falar hoje em dia, né? E sempre com aqueles discursos chavão, né? Então você tem o pior do capitalismo com o pior do pensamento de esquerda. Você, por exemplo, quando eu vejo isso, é o sertanejo universitário. E a gente estava falando assim, universitário é uma grife que você pode ter certeza que vai ser um grande cocôzão. Porque tudo que é universidade é muito ruim. É de uma virgindade existencial assustadora. Sabe? Porque você pega um choro universitário, você vê que é um falso absoluto, é uma Vênus de Milos com 2 braços, entendeu? Você toca direito, tudo certo, mas não tem vivência existencial, nenhuma palpabilidade. Você vê o caso do sertanejo universitário, que eu considero uma afronta ao rock and roll, porque o rock, eu acredito que, por um pensamento de esquerda, o rock, você sabe que o neto do Che Guevara foi expulso de Cuba agora porque era crooner de uma banda de punk rock, sabe disso? Sabia disso? Pois é, foi expulso. Então, ele tem essa coisa rock. O rock é uma coisa que... Então, tem uma censura meio que velada. Nós somos inofensivos pela própria natureza, pelo menos culturalmente. Nós temos que ser curvilíneos, mióquicos e inofensivos. Então, a gente tem uma música anódina, né? Uma coisa... Você vê pela MPB. A MPB ela veio do ISEB. Ela veio de um nacionalismo, é uma sigla de proveta que desembocou nos festivais da canção, mas, na verdade, ela tem um cunho de esquerda. Você não pode colocar o Calbi Peixoto no MPB. Tudo que vem antes dos anos 60 não é. O Nelson Gonçalves, o MPB, não é. Então, o MPB é uma coisa meio... Luiz Gonzaga Júnior, isso é MPB. Então, você reconhece o que é MPB, não exatamente o que não é rock. E a MPB, atualmente, ela está vivendo uma regurgitação horrorosa, onde essa intelectualidade do ISEB... ISEB ou INEB? ISEB, né? Eles ficam fazendo uma engenharia estética da pior qualidade e começam a inventar. Vocês já viram? Tem um programa que eu vejo sempre, que eu adoro, que é o Estúdio I, da Maria Beltrão. Sempre tem um conjunto horroroso tocando lá. Sempre meio MPB, com aquela cara meio desgrenhada, aquele cara que gosta de ouvir Gonzaguinha com linguiça com cachaça, que é uma coisa horrorosa. Então, é uma imitação da pior qualidade, beirando a demência. O próximo Chico Buarque, aí eu vi um multishow, um cara horroroso. Se o Chico Buarque, desculpe, já é ruim, imagina uma imitação do Chico Buarque, é o cocô do cavalo do bandido.
E isso eu acho muito pior. E fora também os auxílios culturais. Agora, essa coisa da Lei Rouanet, isso, na verdade, isso é um cala-boca para todo mundo. Outro dia, por acidente, inclusive, minha mulher, que é minha sócia, a gente está formando, expandindo a nossa empresa, Universo Paralelo. E eu estou lá escrevendo meu livro e ela achou muito justo que eu sou um cara alternativo, que eu não toco mais em rádio, e me inscreveu lá na Lei Rouanet. Não é que eu ganhei a Lei Rouanet. Ganhei 2 milhões de reais na Lei Rouanet. Eu fiquei puto da vida, eu escrevi, falei assim, olha, você, muito obrigado, eu não sou cachorro, não, tá entendendo? Vai tomar, sabe? Eu falei assim, porra, mas isso deve ser a sensação de quem é beneficiado por cota, é uma humilhação. Mas eu não vou me... Imagina, eu prefiro morrer do que ser um cadáver insepulto, cara. Sabe? Agora, vocês sabem, aí depois eu entrei dentro dessa parada, fui ver um amigo meu especialista. Se vocês forem entrar no Ministério da Cultura e forem ver, não há praticamente exceção. Todos, e não é assim, todos inventam, 500 anos de mim mesmo, festa do recôncavo baiano e a micareta da picareta, sabe, aniversário de morte da minha avó, qualquer coisa é motivo para receber somas assim absurdas. Daí você vê isso na música, no cinema, aí você vê que também a intelectualidade brasileira está calada, né? Por quê? Porque ela é subvencionada pelo governo. Né? Imagina se eu fosse... Ia ser muito mais canalha da minha parte, foi escrever um libelo contra isso, subvencionado pelo Ministério da Cultura. Então, isso também ajuda a essa mediocrização, porque o cara ganha esse dinheiro todo ano, às vezes ganha trimestralmente, de acordo com a imaginação crapulenta do artista. E são cadáveres insepultos, porque eles próprios não vão ter condição de bancar uma turnê. Aí vem o sertanejo universitário, que, na verdade, é a nossa realidade. Sabe? A gente tem que respeitar isso. Pelo menos o sertanejo universitário é uma coisa absurda, é uma coqueluche. Entendeu? Então, os caras se autogerem mesmo. Inclusive, eu sei que o próprio Luan Santana dá dinheiro para o Hospital do Câncer, é um benemerente, você é benemerente. Entendeu? Então, a gente olha tudo isso e fica pensando assim, o que está acontecendo, sabe, em relação à própria... E aí, o jornalista, qual o papel do jornalista? Talvez também esteja subvencionado pela Caixa Econômica Federal. Né? Então, se você está meio... se a gente está num paradigma, pelo menos aqui no Brasil, ele está à mercê desse metabolismo perverso, eu acho que vai ser pela iniciativa de alguma figura, ou de uma figura que gere um grupo de pessoas que vá conseguir criar dispositivos para que isso não se perpetue. Porque a gente está vivendo eu acho que a primeira palavra que me vem à mente, assim, quando eu penso dessa época que nós vivemos, é mediocridade. Eu acho que a gente está sob a égide da mediocridade, né? E esse paradoxo da complexidade com a banalização. Né? A gente tem uma internet que a gente tem recursos infinitos para você se tornar um ser mais informado, quando que você tem uma geração de bestas quadradas. Né? Então, essa banalização, esse paradoxo é uma coisa muito importante. E eu só pediria, nesse caso, só para encerrar aqui, que alguns de vocês tomassem vergonha na cara, né? É isso aí. Obrigado, Lobão. Estão começando a chegar as perguntas aqui da plateia, já tem algumas. Tem uma pergunta da Jeane para a Angélica, especificamente para a Angélica de Moraes. Na sua opinião, qual a diferença do jornalismo cultural na época da ditadura militar aos dias de hoje? Quer dizer, acho que a diferença daquela época para hoje, né? E as mídias entre si, essa parte eu não entendi bem. Mas a diferença do jornalismo cultural na época da ditadura militar aos dias de hoje. Talvez, surpreendentemente, para quem não viveu essa experiência, o jornalismo cultural na época da ditadura militar se fazia com muito menos censura do que se faz hoje. Uhum. Porque apenas a censura mudou de razão social, digamos. Antes nós tínhamos uma censura estatal,
Agora nós temos uma censura empresarial, não é? Como muito bem lembrou aqui há pouco o nosso colega, hoje a pessoa mais importante dentro de uma redação não é o editor, não é? É o chefe do departamento de finanças, né? Da economia do pedaço, né? É a parte econômica, né? da questão. Não que isso nunca tivesse presente nas decisões anteriormente dos jornais e outros veículos de comunicação que, evidentemente, vivem no mercado e dependem de um equilíbrio financeiro, evidentemente. Só que havia uma compreensão melhor da independência de opinião do veículo como um fator importantíssimo, inclusive, para a permanência desse veículo. Porque a gente pode observar pela mortandade de diversos veículos importantes nesse país, um dos que eu mais choro, por exemplo, que é o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil entrou em franca decadência no momento que ele foi vendido para um argentário que está acostumado a fechar veículos de comunicação exatamente pensando apenas no lucro, não é? Então, no momento que muda de mãos, sai da família fundadora da empresa para o gestor, digamos, das dívidas que surgiram no meio do caminho, aí também se perde essa autonomia. Eu não sou tão pessimista quanto Zé Geraldo em relação desculpa. Desculpa, Sérgio. O meu chip está meio prejudicado hoje. Bom, eu não sou tão pessimista quanto ele, no sentido de que eu acho que, apesar de que no Brasil hoje a gente vive essa realidade cruel, né, dessa racionalidade, entre aspas, que é absolutamente irracional, da conta no papel do pão, o que dá mais dinheiro no imediato e que a gente sabe que a médio e longo prazo não vai dar dinheiro, vai, ao contrário, enterrar a empresa, né? Eu acho assim um belo exemplo de que vale a pena investir no jornalismo de opinião é a recuperação do New York Times, por exemplo. O New York Times, que passou por um período muito difícil há pouco tempo atrás, agora está em franca recuperação, com, inclusive, uma boa administração do seu site, ou seja, do seu pé na internet, está apostando muito no seu diferencial, que é o quê? Opinião categorizada e reportagem investigativa de competência, de qualidade. Essas duas coisas são imbatíveis. No momento que os jornais ou os veículos de comunicação desistem da reportagem investigativa e desistem da opinião qualificada, eles estão ao pé da cova. Então, voltando à pergunta, então, para mim foi muito mais fácil trabalhar com opinião na área de cultura na época do regime militar do que está sendo na atualidade. Por decisão própria, no final dos anos 90, saí do jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalhei mais de 12 anos, porque eu já tinha uma série de projetos pessoais de curadoria e de livros que estavam praticamente inviabilizando eu continuar trabalhando no jornal diário full-time. Então, eu fiquei colaborando com diversos veículos e fiquei fazendo curadoria e fazendo livros da área. Então, também eu sou um pouco aquela coisa da vidraça e da pedra, não é? Tanto que, quando eu faço alguma exposição e algum colega critica ou não gosta, evidentemente eu tenho que ficar calada, porque no momento que eu fosse fazer a réplica ou a tréplica, eu estaria dando um tiro no próprio pé e desconsiderando o direito do colega de ter uma opinião contrária à minha, né? Então, hoje, realmente, com todos esses interesses econômicos envolvidos, é muito mais complicado. Vou dar um pequeno exemplo aqui, não sei se eu estou me estendendo demais, mas um pequeno exemplo, inclusive, que envolve Itaú Cultural. É interessante contar essa história, porque como o Itaú Cultural está investindo e belamente, né, na formação
de jornalistas culturais, está investindo em todo um pensamento sobre esse segmento importante da cultura. Eu me lembro que, tempos atrás, eu fui convidada pela revista Bravo, eu conto o crime e conto os personagens. Eu fui convidada pela revista Bravo para fazer uma crítica de uma exposição que estava acontecendo aqui, chamada Primeira Pessoa. Era uma exposição altamente equivocada que reunia no mesmo espaço obras de artes visuais e tinha a pretensão de aproveitar isso como cenografia de apresentações de teatro. Bom, detalhe, sem que os artistas soubessem com antecedência desse duplo uso. Uma coisa é você fazer uma obra para ser vista como obra, outra coisa é você fazer uma obra como cenografia de outra. Bom, eu coloquei isso na matéria, com todas as letras, porque sempre tive liberdade de opinião e sempre exercitei a liberdade de opinião. Bom, aí a revista Bravo recebeu essa minha crítica e me telefonou dizendo: olha, Angélica, nós não vamos poder publicar essa crítica, porque essa crítica está contrária à exposição. Eu digo: opa, epa, e eu não posso ter opinião contrária à exposição? É, porque pega mal. Eu digo: pega mal por quê? Porque o Itaú é anunciante da revista? Aí aquele silêncio assim, sabe? Silêncio desagradável. Eu digo: bom, tudo bem, vocês não querem publicar, tudo bem, agora eu vou denunciar essa censura ao meu trabalho. Aí eu procurei o Observatório da Imprensa, que é aquele site que tem inclusive um programa de rádio, né? Gente, agora me faltou o nome dele. Daqui a pouco... Oi? Alberto Dines. Alberto Dines, exatamente. Do Alberto Dines, eles publicaram a minha reclamação a respeito, e não contente com isso, eu também peguei esse texto original, inédito, e mandei aqui para o Itaú Cultural para o superintendente-geral e para a responsável pela área de artes visuais. Ambos se mostraram horrorizados com o que tinha sido feito em nome deles. Ou seja, em momento nenhum, o Itaú, evidentemente, iria censurar uma matéria de cultura, até porque tem um programa de jornalismo cultural, gente. Seria ridículo, né? Mas a revista foi mais realista do que o rei e resolveu censurar por conta própria, para garantir o anúncio. Eu não sei, porque o pessoal depois foi muito discreto do Itaú, não sei, mas eu suponho que houve uma bela puxada de orelhas na turma da revista, né? Porque é ridículo se encomendar uma crítica um comentário crítico para uma crítica de arte e achar que só vai ser positivo, só vai ser babação, né? Não pode, tem que haver respeito. Bom, enfim, eu acho que está respondido. Obrigado, Angélica. Eu estou começando a ficar preocupado que estão acumulando as perguntas e a gente tem pouco tempo, infelizmente, para dar conta de todas. Então, eu vou tentar organizar um pouco aqui, e também pela ordem de chegada das perguntas. Mas para o Sérgio, então, tem duas perguntas que eu vou agrupar para que ele possa dar conta das duas. E vocês vão desculpar a minha ignorância aqui em matéria de música popular, porque uma das perguntas diz o seguinte: a pessoa não se identificou. A pergunta para o Sérgio, pede para o Sérgio comentar a diferente cobertura na imprensa, Folha, Estadão, do show da Madonna e o show agora não sei se é CAD 13 ou CAD B, em São Paulo. Madonna eu conheço vagamente, assim. Mas é CAD 13 ou CAD B? Isso que eu não sei, que é um grupo de Porto Rico com 20 Grammys latinos. E eu imagino que a questão seja a diferença de extensão da cobertura, de espaço, de destaque dado para a cobertura do show da Madonna e do CAD B, ou 13. 13, desculpa, então, a ignorância. E a outra pergunta para o Sérgio, especificamente para o Sérgio, é como você lida com os leitores mal educados, que é uma coisa que a gente até conversou um pouco ali atrás, dessa coisa da internet facilitar a emergência do que tem de mais agressivo nas pessoas, né? Olha, eu não estou a par, assim, muito familiarizado com a cobertura que a Folha e o Estadão fizeram desses shows, infelizmente, mas, assim, se eu entendi bem, a ideia seria confrontar um tipo de cobertura que se dedica a uma grande estrela decadente da música pop
que é decadente, mas ainda é grande. E é uma banda interessante, com menos, né? Acho que é essa a ideia. Oi? Enfim, fora do mainstream e tal, que mereceria uma cobertura melhor do que teve, enquanto a outra talvez não tenha merecido toda a centimetragem que acabou ganhando. Mas, assim, isso se liga um pouco, não quero ser cínico ao dizer que não me surpreende nada esse tipo de coisa, quer dizer, se liga àquilo que eu estava falando sobre o papel que esses representantes da cultura de massa, que também estão em crise, estão assumindo. Quer dizer, a gente tem um agravante aí, é verdade que o New York Times está conseguindo, ele andou muito mal, né, alguns poucos anos atrás, chegou-se a falar enfim, eu lembro de uma matéria que o Lucas Mendes dizia que ligou para cancelar a assinatura do New York Times, e eles falam assim, não, a gente dá de graça a assinatura para você, não cancela a assinatura, porque eles estavam perdendo assinantes num ritmo muito grande e tal. E eles conseguiram dar essa volta por cima. Assim, a gente tem algumas dificuldades adicionais nesse caminho. A gente tem uma população maciçamente analfabeta, ou analfabeta funcional. A gente tem uma educação em geral, mas especialmente a educação pública, que é uma calamidade, é uma piada, é uma coisa grotesca. Não está se fazendo absolutamente nada para melhorar isso, a não ser coisas de maquiagem. Então, a gente, assim, é um terreno muito fértil para a não reflexão, para o efeito manada, para tudo que tem de acéfalo e tal nessa cultura de massa. Quer dizer, e aí passa a ser uma celebração, é o show da Madonna, não importa, nada importa. É bom porque faz sucesso. A gente não falou de gosto até agora, né? Nenhuma palavra sobre gosto. Faz sucesso porque faz sucesso, o outro não faz sucesso porque não faz sucesso. O lugar dele é o nicho, o lugar dele não é aqui na massa, o lugar dele é lá na rede, sabe? Onde ele vai poder falar para o público dele, que não é um público de massa, é um público interessante, legal, esclarecido, mas é um público da internet. Parabéns. Enfim, daí, assim, aquela minha afirmação, que eu não acho que seja exatamente, eu não considero exatamente pessimista, de que o que vai dar conta de introduzir inteligência maior nesse sistema aí, não vai partir dos jornais e das revistas. Enfim, infelizmente eu acredito nisso. Ou, pelo menos, não vai partir do núcleo tradicional dessas empresas. Essas empresas estão na web também, né? Que ninguém é bobo e quer estar todo mundo bem posicionado quando o barco virar, e o barco vai virar eventualmente. Eu acredito numa qualificação que, se o jornalismo cultural mais tradicional quiser voltar a ser relevante, ele precisa se qualificar, se hiperqualificar e investir numa coisa mais ensaística, entendeu? De estabelecer conexões entre os fenômenos que vão estar pipocando para todo lado e tal. Você vai precisar de gente com muita cabeça e com muita informação para fazer isso. Isso é caro. Então, é justamente o caminho contrário do que está sendo tomado, de baratear, de contratar só jovens. Com 30 anos, o cara é um velho numa redação hoje. Com 30 anos, ele deixa de interessar, porque ele já quer ter férias, sabe? Ele já exige alguns direitos, quer aumento. Aí a mulher vai ter um filho, aí não, vai ficar um tempão fora. Só interessa a gente de 20 e poucos anos, para ser mastigada e jogada fora. Esse é o caminho que o jornalismo brasileiro está tomando. E eu acho que nesse caminho ele vai se tornar cada vez mais relevante e só poderá ser salvo pela maluquice da internet. Ele pode reagir, tem coisas para serem feitas aí. Mas são coisas que exigem investimento no momento de receitas estacionárias ou minguantes e exige
qualificação no momento de desqualificação, né? E um momento em que o leitor não responde também, porque o leitor também não sabe ler, pô. Você tira um cara que escreve super bem, troca a coluna dele por um outro que escreve pedrinhas, e 90% dos leitores não vão perceber a diferença. Aí é complicado, né? É difícil fazer um paciente desse reagir. Qual que era a segunda pergunta? A segunda pergunta é como você lida com os leitores mal educados. Depende. Depende do humor no dia. Eu já me engalfinhei com leitores, é horrível, não recomendo. Teve uma madrugada que eu não conseguia dormir, que eu estava brigando com um cara. Se chama Flame War, né? Tem um nome bonito em inglês para essas guerras na internet, a guerra de fogo, né? De chama. Flame War, eu entrei numa guerra dessas horrorosa com um sujeito que foi ficando cada vez mais... Hoje, os meus blogs têm mediação, quer dizer, o comentário não entra automaticamente. Na época do No Mínimo, entrava direto. Então, você podia ser surpreendido no meio da madrugada por um sujeito que estava lá dizendo coisas absolutamente impublicáveis. Era um modelo que não pode, não tem como entrar automático, até porque, pela legislação brasileira, você é corresponsável, né? Então, se o cara entra lá às 4 da manhã e fala assim, morra Dilma, você é corresponsável por essa incitação ao crime. Mas, enfim, uma vez eu fiquei a noite inteira sem dormir, briguei tanto com o sujeito, e no final, quando o dia ia clareando, a gente estava se chamando de nomes que eu não desejo a ninguém. E aí eu tive uma ideia, eu derrubei o blog, eu tirei do ar. Porque eu falei assim, não, quando ele voltar, esses comentários... Já estavam os comentários lá, só que era 6 da manhã, muito pouca gente tinha visto ainda o papelão que eu tinha feito. Então eu tirei do ar, e quando, na manhã seguinte, eu botei de volta no ar, esses comentários tinham desaparecido. Aí algumas pessoas falaram, desapareceram umas coisas. Eu falei, não, mas aí deu um problema aqui, eu não sei, não consegui recuperar. O ideal é você ser zen e olímpico e tal, porque você está numa posição de força. Você está numa posição de força ali, quer dizer, é preciso reconhecer isso, você é a autoridade. Então, um mané desse, por mais agressivo e gratuito que seja e tal, tem o direito à voz dele e tal, dentro de certos limites, obviamente, que são os limites do Código Penal, basicamente. E aí você deixa o cara falar, quer dizer, é uma coisa assim, essa interatividade, ela veio depois de 200, 300, 400 anos de uma comunicação que era unidirecional. Então está represado, tem um monte de rancor represado aí, que sai, às vezes, da forma mais deselegante e tal. Eu acredito que, com o amadurecimento dessa cultura digital e tal, esse fenômeno tende a diminuir um pouco. Legal, obrigado. Bom, eu vou fazer agora, passar 2 questões, então, para o Lobão. Só informando, algumas pessoas mandaram, se identificaram e mandaram também o endereço virtual. Eu vou passar as perguntas para os respectivos perguntados aqui, indagados, para que, se eles puderem, eles respondam depois mais detidamente, porque a gente está realmente com o tempo muito curto. Então, TJ Menezes pergunta para o Lobão o seguinte, uma pergunta bem específica. Hoje descobriu-se no rap mais um produto midiático. Isso aconteceu apenas na 3ª safra do estilo musical, ou 20, 30 anos depois de sua chegada no país. Acontece que a mídia faz uma distinção entre o rap político e o rap comercial, chamando esse segundo de hip-hop. A mídia chama o bom rap de hip-hop, o rap ruim de rap, simplesmente. Isso distorce, inclusive, o significado dos termos hip-hop e rap. Hip-hop e rap é seu elemento sonoro, político ou não. Você entende assim também? Isso seria uma pergunta. A outra, bem genérica, na verdade, que é qual a função, se é que ele existe, da produção cultural, conscientização política, discussão filosófica, romantismo, autoindulgência, pura diversão, o que é a tal da qualidade? Como essas duas, essa é do Rogério Portela, como as duas vieram com endereço eletrônico, depois, se você quiser desenvolver melhor a resposta, você já com ela. Certo.
Então é isso aí? É isso aí. Bom, olha, produção cultural é uma coisa abstrata. Na verdade, a produção cultural de vamos dizer, um país, ele é o substrato da atividade cultural, do que se escreve, do que se publica, do que se compõe, do que se engendra em termos de arte em geral, né? E esse substrato, esse caldo cultural, ele pode ser mais denso, menos denso, na medida que a gente tem uma atividade melhor, qualitativamente melhor. Né? Agora, a gente confunde muito, agora também tem a ver essa resposta com a primeira, quando falou do hip-hop para o rap. Existe também, ao mesmo tempo, uma coisa que eu considero muito brega também, uma cobrança de um engajamento social, que eu acho que geralmente empobrece muito qualquer coisa, né? O rap, seja hip hop ou não, ultimamente eu cheguei a gostar de rap, por exemplo, até o final dos anos 90. Depois eu comecei a achar uma coisa ressentida e meio perdeu o humor, e sempre monocórdia. E atualmente virou propaganda eleitoral do PT, né? São todos petistas. Eu vi o disco dos Racionais, lamentável, de Guerrilheiro, Marighella, uns papagaios recalcados, eu acho uma merda. Então, sinceramente, eu acho tanto o rap quanto o hip hop totalmente desinteressantes. Eu não tenho realmente o menor interesse atualmente sendo um estilo ou outro. Eu acho que ele está, para mim, totalmente esgotado. Só mais uma coisa, já que o Lobão está com a palavra, tem uma outra questão que é para a mesa toda, mas que acaba tendo uma parte para o Lobão. Eu gostaria que mencionassem sobre o jornalismo na televisão e que o Lobão falasse um pouco de sua experiência nesse veículo, na televisão. Eu entrei meio de gaiato, sim, num programa que eu considerava muito interessante, mas fiquei traumatizadíssimo. Eu fiz 4 programas e fui embora. Mesmo porque tinham maquiagens, assim, eu tinha que ser positivo. A última que foi fazer um programa sertanejo que eu tinha que ser fã de sertanejo, eu não admiti, fui embora. Mas até no garimpo, no meio do garimpo na Amazônia, foi sensacional a experiência, mas eu não podia falar que tinha mercúrio na água, não podia falar que tinha desmatamento. Então, fora que tinha um caráter de reality show, né? Mas eu acho assim, eu acho que a coisa do jornalismo investigativo, eu acho que como o Sérgio falou, como a Angélica falou, eu acho que a coisa de se aprofundar num tema, eu acho que é mais ou menos a saída do que está acontecendo, porque vai chegar uma hora que você é tanto flash que uma determinada coletividade vai ter um pouco mais de curiosidade para saber o nível mais extenso das coisas, né? Então, esse programa, no caso, ele, apesar de todas essas restrições, eu aprendi muita coisa. No sanatório, a gente ia lá dormir junto com a rapaziada, eu morri de medo, estava apavorado, mas, pô, foi muito legal. Agora, é um programa que, se não tivesse tanta assim, fixação com o Ibope, essas coisas todas, poderia, eu acredito muito ainda em que alguma coisa que seja realmente genuína ainda é o grande viés de quando surgem grandes coisas. Eu me lembro do Perdidos na Noite com o Faustão. Ele dava um maior ibope, e aquilo era uma coisa que aconteceu, né? Aí foi para a Globo, ele ficou triste, a gente também. E agora ficou tão triste que agora o ibope está péssimo, né? O ibope está dando quase 0, de tanta repetição nessas fórmulas, né? Eu acho que é por aí. Olha, infelizmente, ainda tem algumas perguntas, mas a gente não vai ter como respondê-las aqui. Eu vou passar as perguntas que estão endereçadas a pessoas específicas para elas, e aí eu não sei como isso poderia ser resolvido, mas, de todo modo, já estão me avisando aqui que o nosso tempo estourou. Só queria comentar uma das perguntas que chegou aqui sem identificação, que é a seguinte, para a mesa toda. Então, eu estou me incluindo aqui na mesa, que é como escrever para quem sabe ler, entre aspas, esse sabe ler, ser relevante e, com isso, ganhar dinheiro. Eu acho que nós aqui perguntamos, se alguém souber essa fórmula, conte para a gente aqui. Bom, muito obrigado, então, aos membros da mesa, muito obrigado a todo mundo que compareceu.